Olá, tudo bem? Como é que você está hoje? Está preparado aí para a nossa primeira aula? Tô maluco aqui, já estava mexendo no meu material aqui, ó, para poder revolucionar a sua cabeça aqui com uma visão diferenciada do inglês. E eu vou fazer uma coisa que eu gosto muito de fazer no nosso primeiro encontro, que é bastante importante, tá? Para você já mudar a tua visão do inglês e para você já começar a vislumbrar coisas que vão permear a sua prova, tudo bem? E que vão denotar aqui, você vai entender que as aulas de inglês do A Prova no Enem, as aulas de inglês comigo são de fato diferentes, tá bom? Vem comigo, olha só. Eu quero aqui pra gente começar, para começo de conversa, fazer um testezinho, mas é uma coisa boba, tá? Eu quero colocar aqui 4 palavrinhas e eu quero que você pense no significado dessas 4 palavras antes da gente entrar no conteúdo propriamente dito, tá bom? Que tem tudo a ver com a dinâmica que eu vou adotar pro curso todo. Eu respeito o seu tempo, eu não perco o teu tempo com baboseira, beleza? Eu não perco o teu tempo com baboseira porque você e eu temos mais o que fazer da vida do que ficar se enrolando. A gente tá aqui para produzir conteúdo bruto, não vamos perder o foco, tá bom? Então, acredita na proposta, vem comigo. Olha só, pense na tradução dessas palavrinhas aqui, ó. O que é house? Você já ouviu falar dessa palavra? O que é water? O que é milk? Tá? E o que seria a palavra school? Eu adoro começar por essas, embora o hall de palavras seja assim, gigantesco, certo? Você conhece essas palavrinhas aqui? Você conhece essas 4 palavrinhas a ponto de me dar uma tradução exata, sem pestanejar, sem errar? Se fosse pra gente apostar, assim, vamos lá, vamos apostar que você não sabe essas palavras. Você ganharia essa aposta? E aí? Tá muito fácil, não tá não? Bom, eu posso já imaginar você dizendo o seguinte, tá? Eu posso imaginar você dizendo assim, tio Rê, muito fácil, a palavra house significa casa. A palavra water, ou water, né, significa água. A palavra milk significa leite. E a palavra school significa escola. É ou não é? Hã? E aí, se você pensou nessa tradução, se você traduziu assim, aliás, eu sempre recomendo você ter um bloco de anotações aí do teu lado, quando precisar você dá uma pausada no vídeo e anota as coisas, tá? Se você pensou nessas traduções aqui, ó, o que eu posso lhe dizer é, que pena, você errou todas. Errou todas, claro que não é uma brincadeirinha, não é um joguinho, eu tô dizendo aqui, vinha aqui, de fato você errou todas. Vamos lá, vamos apagar isso aqui logo, antes que você se acostume com o erro. E aí? Como assim errou todas, não é verdade? Como assim? Vou te dar uma chance, tá? Pra te ajudar. Vou te dar uma chance, ó. Essas 3 primeiras aqui, ó, são verbos. E aí, ajudou? Verbo, tio, eu tenho dificuldade com classificação gramatical das palavras. Conserta isso logo, tá? Você precisa saber o que é um verbo numa frase, o que é um adjetivo, o que é um advérbio. E as aulas de inglês vão acabar ajudando você nisso lá no português. Vai por mim, tá? Verbo geralmente representa uma ação. Uma ação. Então o que é um verbo? Cantar, sorrir, andar, fazer, dançar, estudar, né? Compor, né? Enfim, se opor. Sorrir, sei lá, né? Ler, tem várias terminações, né? Então isso é uma ação. E eu tô te dizendo que house, water e milk são verbos. Ajudou? Não ajudou? Puxa vida, então vamos lá, olha só. Quando eu comecei essa dinâmica aqui, eu perguntei para você qual é a tradução dessas 4 palavras, certo? Foi uma pergunta bem ampla, bem vaga. Qual é a tradução dessas palavras? E aí, como é que você sai me dando a tradução se você não viu como a palavra foi usada? Cuidado agora com o que eu vou te dizer, o inglês tem menos palavras do que o português. Pô, como assim menos palavras? Tem menos palavras mesmo. Mas se eles têm menos palavras, eles precisam... Bom, eles dizem as mesmas coisas que nós, certo? A gente atinge o mesmo grau de comunicação. Quando você quer, sei lá, fazer um encontro de 2 políticos que têm que tratar de assuntos rebuscados, que envolvem, sei lá, aspectos econômicos, enfim... Ué, os caras não se comunicam? Um ou outro vai escolher uma língua em comum para eles falarem e eles conseguem chegar no mesmo entendimento. Então veja, a gente tem que dar um jeito de conseguir falar tudo que a gente fala no português e em inglês também. Mas como que eles fazem isso se o inglês tem menos palavras? Assim, ó, uma mesma palavra no inglês, ela vai ter várias traduções. Ela pode ser usada para várias coisas. Isso já acontece um pouco no português. Só que no inglês isso é mais forte. Então quando você vê uma palavra solta assim, tu não pode me dar a tradução dela se você não viu como que eu estou usando ela. A house é casa. Peraí, depende. Pode colocar isso para você a partir de agora. Depende. No inglês, depende. Então qual é a tradução de house? Depende. Me mostre a frase. Por quê? Porque vamos lá ao nosso primeiro exemplo. Se você disser para mim assim, ó, I live in a house. Aí eu concordo com você que nesta frase a palavra house seja casa. Olha a tradução dela, deixa eu pegar meu marcador aqui, ó.
Eu moro numa casa, eu vivo numa casa, certo? Mas vamos lá agora comigo, olha só. Mas veja, quando eu digo que house pode ser verbo, certa vez teve, se eu não me engano, foi em 2004, hein? Faz tempo isso, já faz uns 14, 15 anos. A gente teve a maior catástrofe natural de todos os tempos, desde que se tem registro na história da humanidade, que foi um tsunami que aconteceu lá na Ásia, tá? Esse tsunami que afetou Costa da Índia, enfim, várias regiões lá, tá? Ele matou, estima-se, mais de 240 mil pessoas. Nunca, nenhum evento, nem guerra, nenhuma catástrofe natural matou tanta gente ao mesmo tempo, num único evento, tá? E saiu uma nota na internet dizendo assim, people in Asia are having housing problems. People in Asia are having housing problems. Problemas para se abrigar. House pode ser o verbo se abrigar. Olha que loucura isso. Então o que é water? Não sei. Não sei o que é water. Me dá a frase. Se você disser I drink water every day, ó. Every day. Every day é junto ou separado, gente? Every day é junto ou separado? Me diz aí você. Bom, vamos lá. Deixa eu melhorar a pergunta então. Olha só, vou escrever aqui do ladinho para você olhar. Everyday se escreve junto ou everyday se escreve separado? Putz, não ajudou, né? Os dois estão bonitão. Tá bom, então vou fazer outra pergunta então. Existem os dois? Existe os dois? Existe everyday junto e everyday separado? O que você acha? Bom, se você respondeu sim, sim, você está certo. Existe os dois. Agora vem a grande pergunta que não quer calar. Você veja só, né? A gente chega aqui para preparar para o Enem, um exame de entrada na universidade, e a gente não sabe dizer em inglês, que estudou isso a vida inteira, se everyday é junto ou separado. Caramba! Então vamos lá. A pergunta agora que não quer calar é, esses dois caras, os dois existem. Acabei de confirmar para você. A pergunta agora é, os dois são totalmente iguais? São totalmente diferentes? Ou eles são iguais, só que diferentes? Como assim iguais, só que diferentes? Tá louco, meu irmão? Como assim? Isso não existe, cara. Eu ouço isso muito nas aulas presenciais. Ah, eles são iguais, só que diferentes. Isso não existe. Parou, hein? Parou essa palhaçada. Não. Olha só, eles são totalmente diferentes. Totalmente. Se você não sabe a diferença, já começo dizendo por aí, ó. Você precisa me acompanhar. Eu não vou falar essa diferença agora. Tá? Você vai ter que esperar um pouquinho, porque vai ter um momento para eu falar disso no curso, tudo bem? Mas é só para te dar uma pitadinha de você ver como tem detalhes que fazem toda a diferença. Eles são totalmente diferentes. Eles implicam uma diferença gritante no que acontece na frase e no texto. Portanto, implicam no entendimento do texto. E tem gente que acha que não, eu posso trocar um pelo outro, porque agora nas redes sociais eu escrevo meu português de qualquer jeito, por que não fazer o mesmo com o inglês? O seu examinador, o cara que elabora a prova do Enem, sabe a diferença. E pode ser que ele queira cobrar isso de você. Então nós vamos ter que saber essa diferença. Mas é só para te mostrar como realmente a estrada é longa. Tem muita coisa que ficou pendente aí para trás que não te ensinaram. Mas ela vai valer a pena, vai ser demais, tá? E olha só, aí então aqui para quem respondeu que everyday, então, é separado, acertou, tá? Mas agora vamos para o foco da frase. Qual é a tradução de water? Nesta frase, I drink water every day, realmente water significa água. Eu bebo água todos os dias. Mas vamos imaginar que você é meu vizinho. Imagina que você é meu vizinho, eu vou sair de viagem, eu tenho plena confiança em você, e aí eu falo assim, olha, você pode fazer um favor, só um favorzinho, tá? Eu estou saindo de viagem, vou passar um tempo fora, vou deixar a chave da minha casa, pode usufruir à vontade, mas eu gostaria que você fizesse um favorzinho só. Tem um jardim de inverno ali, e eu gostaria que você regasse as plantas, molhasse as plantas. Como é que eu digo em inglês regar, molhar, aguar as plantas? É water. Aí você fala, putz, que saco, tudo bem, eu topo cuidar da tua casa, mas que saco, eu tenho que aguar as plantas todos os dias, eu tenho que regar as plantas. Sabe como que você fala isso em inglês? Assim, ó, eu tenho que, I have to water the plants. Veja, nesta frase não faz sentido traduzir essa palavra por água. Não faz sentido dizer assim, ó, eu tenho que água as plantas. Não, então é verbo, aguar, regar, molhar. Então qual é a tradução da palavra water? Não sei. Não posso sair respondendo que é água se eu não vi a frase em que ela está sendo usada, compreende? A mesma coisa vale para o milk. Se você disser assim, ó, I drink, vamos pôr aqui em cima, ó. Vamos aproveitar isso aqui, ó, tá? I drink, cara, eu acho que a gente não precisa nem escrever de novo, quer ver, ó. Vamos aproveitar essa frase aqui, ó. I drink milk every day.
Se você disser para mim, I drink milk every day, nesta frase eu concordo que a tradução de milk seja leite. Eu bebo leite todos os dias. Mas, como é que eu digo em português tirar leite da vaca? Professor, você já falou, é tirar leite da vaca. Não, tem um verbo para isso. Como é que eu digo em português tirar leite da vaca? No português é ordenhar. Sempre tem uns caipira que sabe, eu sei. Então o que acontece? É o verbo ordenhar. Aí você fala, meu senhor, já é um verbo difícil no português. Como é que eu vou saber esse verbo em inglês? Ordenhar. Pois é, tá aqui, é milk. É milk. Aí você só tem que dizer o quê? Ó? Vamos aproveitar essa mesma frase que estava em cima. Ó. Em vez de I have to water the plants, I have to milk the cow. Ó. Nesta frase, não faz sentido traduzir milk por leite. Não faz sentido dizer, eu tenho que leite a vaca. Não faz sentido. Então, o que isso significa? Significa que milk não é leite. Aqui é verbo, ordenhar. Ordenhar a vaca. E, na verdade, o que eu estou te falando é sensacional, porque você começa a constatar que não importa o quanto de vocabulário você tem em inglês, você está percebendo que essas palavras que você já sabe servem para mais coisas do que você pensou que serviriam. De modo que eu estou mostrando, provando para você que o teu inglês cresce exponencialmente. De repente você fala, não, peraí então eu não sei tão pouco assim. Eu posso não saber ainda para tudo que as palavras que eu conheço servem, mas de fato elas servem para mais coisas do que você pensou. Por exemplo, quem diria que school não seria escola? Você sabia que school pode ser que seja escola, mas já caiu numa prova recente de vestibular. Quem diria então que não pode cair no Enem, né? Que é o mesmo foco, entrada na universidade. E caiu uma expressão que dizia o quê? School, vamos escrever bonitão para você, ó. School of Fish. Ah, claro, tio Rê, uma escola de peixe. Escola de peixe, meu irmão, vai ensinar o que para o peixe? A memória do peixe dura 3 segundos, alguns dizem que é 4. Ou seja, a cada 4 segundos, o peixe esquece tudo o que aconteceu na vida dele. Você vai fazer uma escola de peixe para ensinar o que, meu irmão? Não existe isso. Aí tem gente que fala assim, ó, não, mas pode ser uma escola de pesca. Boa tentativa, mas não é. Não é. Então, o que eu posso concluir a partir da dinâmica que eu estou te mostrando? Ué, conclusão óbvia. School não é só escola, é isso. Vai ter outra tradução. E realmente tem, olha aqui a tradução da palavra school. Cardume. Pode olhar no dicionário. School é cardume de peixes, é coletivo de peixes. É cardume. Então, o bacana dessa história toda é que quando você está lendo um texto e você pega uma palavra que você já conhecia, mas não faz sentido a tradução dela de acordo com o que você conhecia, agora você vai lembrar dessa nossa primeira aula, vai relaxar e vai pensar assim, não, tudo bem, de acordo com o tio Rei, então pode ser que por esse contexto, que é a ideia do texto, a ideia da frase, essa palavra aqui pode ter um outro significado. E você vai permanecer calmo e você vai, a partir do contexto da frase, deduzir o significado. Tá certo? Por isso que aqui a gente foge da tradução ao pé da letra, porque nem sempre as palavras têm o significado que a gente está acostumado. E agora sim, eu posso entrar na nossa aula propriamente dita de posse disso. Mas eu acabei de te provar, então, que o vocabulário que você tem serve para mais coisas e acredite, as provas têm cobrado muito essa visão ampla do léxico, ou seja, essa visão ampla do vocábulo, em que você entende que uma mesma palavra serve para mais coisas. Mas eles têm cobrado muito isso, tá? Beleza? Agora vamos lá, olha só. Questãozinha, então, 2 da prova do Enem que eu trouxe para você. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou te mostrar como a prova do Enem cobra algumas estruturas ali dentro do texto. Daí a gente destrincha essa estrutura e resolve no final a questão, tá certo? Então vem comigo, ó. Aqui você tem um desenho, a ilustração é parte integrante do texto, ela é um elemento importante na prova do Enem a ser levado em consideração, tá? E abre aspas aqui é um deles falando, ó, abriu aspas, fechou aspas. O que ele está falando? Ele está dizendo bem assim, ó. When I was 5, everyone told me to be a big boy. When I was 10, they told me I should be more mature. Now they say it's time to start acting like an adult. At this rate, I'll be eligible for Social Security before I graduate from high school. Pois é. Bom, não importa ainda a tradução, fica tranquilo que já vou te mostrar a tradução desse texto, tá? Mas eu quero destacar algumas coisas presentes nesse texto aqui para vocês. Olha só, deixa eu pegar um marcador aqui de uma outra cor. Essa palavrinha, tudo bem? Essa palavrinha, ó, me, I, tá vendo aqui, ó? I de novo, né? Porque é um texto muito voltado para a primeira pessoa. They. O que são esses caras? Esse me por hora não vai nos interessar, tá? Por hora. Esse it aqui, quem é esse cara? Ó, I de novo, certo? Enfim.
Então, o nome disso é pronome. E inexiste texto sem algum tipo de pronome. Inexiste. Então nós temos que dominar todas as categorias de pronomes que nós temos na língua inglesa. Está tudo programado para você. E a gente começa na aula de hoje falando dos pronomes. O que são pronomes? Olha aqui, ó. Pronome. Dentro da palavra pronoun, eu tenho a palavra noun. Sabe o que significa noun? Noun significa substantivo. Tá, então o que é um pronome? É aquilo que substitui o substantivo, ou que substitui o nome. Por exemplo, você diz assim, o Renato é o meu professor lá na prova no Enem. O Renato. Você não precisa falar o Renato o tempo todo, você fala ele. Ele é um pronome que substitui um nome. Aí você fala assim, não, mas aqui, tio, você está falando que substitui um substantivo. Então você é um substantivo? Sou. Eu sou substantivo, você também é, e muita coisa é substantivo. Então, pronome é uma palavrinha que evita que eu tenha que ficar repetindo o nome ou repetindo o nome daquela coisa, aquele substantivo. Eu só falo ele, ela, nós, eles, elas, e esse eles podem ser eles, as pessoas, ou esse elas podem ser elas, as cadeiras, nem sempre são pessoas, enfim, é muito vasto, tá bom? E vamos lá. Então, essa é a ideia de pronome. E quem são os pronomes sujeitos, tá? Aqui a gente tem uma palavrinha conceito aqui para eu falar para você sobre isso. Ora, sujeito de uma frase. Gente, você tem que ter isso muito claro para você entender a aula de hoje, que é muito simples. Ó, se eu tenho uma frase, a menina quebrou a janela, tá bom? A menina quebrou a janela. De um lado eu tenho menina, que fez a ação do verbo. Se ela fez a ação do verbo, ela é sujeito da frase. Mas sujeito não é sempre uma pessoa, tá? Então o sujeito é quem? Quem faz a ação do verbo. A menina quebrou a janela. E a janela é o que da frase? É objeto. Mas não porque a janela é uma coisa, e sim porque janela sofreu a ação do verbo, sofreu a ação de ser quebrada. Então nessa frase aqui, dá a impressão que sujeito é uma pessoa e que objeto é uma coisa, por causa, né, de ser menina e janela. Mas não é assim. A definição é que sujeito é aquele ou aquilo que faz a ação do verbo. A menina quebrou a janela. E objeto é aquilo ou aquele que sofre a ação do verbo. Por exemplo, um outro exemplo, anota aí. A bola machucou a menina. Nesse exemplo, a bola machucou a menina, bola é sujeito da frase. Não, mas espera aí, tio, rebola é uma coisa. Não importa o que seja bola, está fazendo a ação do verbo. A bola machucou. Então a bola é sujeito que realizou o verbo machucar. A bola machucou a menina. Menina é objeto da frase. Não, mas ela é uma pessoa, não é uma coisa. Não importa, ela é objeto gramatical da frase, porque sofreu a ação de ser machucada. Tá? Pegou essa? Então o sujeito não é sempre uma pessoa e o objeto não é sempre uma coisa. Pois bem, pronomes sujeitos são justamente aqueles pronomes que vão fazer papel do sujeito da frase. O sujeito, o cara que faz a ação do verbo. Então, pronome é aquilo que substitui o substantivo, substitui o nome, e pronome sujeito é aquela palavrinha que substitui o substantivo na função de sujeito da frase. Tá certo? E nós temos aqui, então, esses dois tipos de pronomes pessoais, tá? Que são os pronomes sujeitos e os pronomes objetos. Pronome sujeito tem função de sujeito na frase, pronome objeto tem função de ser o objeto, ou seja, quem sofre a ação da frase. Nós vamos começar pelos subjective pronouns, que é a mesma coisa que dizer pronomes sujeitos, tá? Ó, eles funcionam como sujeito da frase, agora ficou tudo muito fácil, ou seja, são aqueles que fazem a ação do verbo. Tudo bem? Portanto, são usados antes do verbo. Isso aqui é bem importante e vamos deixar grifado. Eles geralmente são usados antes do verbo, tudo bem? Dá uma olhada neles, eles estão aqui, com certeza você já viu esses caras na sua vida. Se eu perguntar a tradução, você vai fazer igual no começo da aula e vai me traduzir bem rapidão. Ah, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Veja, esses pronomes não são a tradução de eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eles equivalem a isso, mas não são a tradução, tudo bem? Então vamos lá, vamos ver o que a gente lembra? Até porque tem gente que fala assim, ah, não existe tu no inglês, não existe vós. Na verdade existe, tá, gente? Na verdade existe, tem um vídeo meu lá no YouTube sobre isso, que eu acho que é num canal que eu tenho chamado Inglês de Professor. Se você digitar Inglês de Professor no YouTube e digitar pronomes antigos ou inglês arcaico, eu acho que é isso, digita inglês arcaico, tá? Aí você vai ver que existe sim thee, thy, thou, thou, enfim, existem pronomes que equivalem ao tu, ao vós do português, mas deixaram de ser usados, tá bom? Agora vamos lá, olha só. Se você me traduzir dessa maneira aqui, ó,
tá? Se você disser assim, ó, I significa eu, you significa você ou vocês, né? Por isso que tem dois dele. He significa ele, she significa ela e o it não tem tradução. Ele é usado para coisas ou animais, tá bom. O it significa nós e they significa eles ou elas, tá? Isso aqui está parcialmente correto. Parcialmente, mas eu preciso chamar a atenção para esses três aqui, ó. Vai por mim, eu preciso que você entenda esses três caras. Vamos destrinchar eles, tá? O he significa ele. Mas ele usado para quê? Aí a pessoa me diz assim, he significa ele... Opa, preciso de uma tela branca. He significa ele usado para pessoas. O he pode ser ele usado para pessoa masculino singular, certo? Beleza. Mas você acredita que o he não é só usado para isso? O he não é só usado para pessoa. Olha que importante que eu vou te falar. O he também pode ser usado para animal, macho, singular, conhecido. Conhecido seu ou de todo mundo. Vamos escrever isso? O he também é usado para significar ele, usado para animal, qualquer que seja, macho, singular, agora grande, ó, importante, conhecido. Conhecido de quem? Seu ou de todo mundo. Se for um animal que ficou famoso por alguma coisa, sei lá, virou um... Tem animais que fazem parte de filmes de televisão, de seriados, sei lá. Né? Tem animais que são famosos, tá? A baleia Shamu do parque da Disney é um animal famoso. Não importa se ele é conhecido seu ou conhecido de todo mundo. Se você tem um animal, um cachorro, um gato, uma calopsita macha, um cágado, uma aranha, tarântula, seja lá o que for, macho, você vai tratar esse animal como he, porque ele tem nome, é conhecido seu, tá bom? Então pode sim ser que o texto cobre isso. Então o she vem na mesma toada. Então o she, que a gente já sabia que significa ela, usado para pessoa, vamos pôr a sainha aqui, ó, feminino singular, ele é singular, tá? Significa ela singular. Mas ele também vai seguir esse raciocínio. O she também significa ela, usado para animal, só que agora fêmea, singular, o quê? Conhecido. É isso. Então, se você tiver uma cadelinha, uma gatinha, uma calopsita fêmea, um cágado, eu, por exemplo, tenho uma jiboia. Se for olhar nas redes sociais lá, você vai achar as fotos no meu Facebook. Só que agora ela está bem maior do que nas fotos, tá? Ela já está bem maior do que eu, né? O nome dela é Jica. É um animal conhecido meu, eu digo she. Eu saio para passear com ela, as pessoas falam, tem nome? Tem sim, tem nome, tem registro no IBAMA, tudo legalzinho, tem o chip com a numeração vinculado ao meu CPF, tudo bonitinho como tem que ser de acordo com a lei, tá? E aí as pessoas falam, tem nome? Tem, eu digo she is Jica. Ela, she, a cobra, meu animal. Tá certo? Uma jiboia, lindona. Então tá, é isso mesmo que você tá pensando, tem uma jiboia enorme. Então o que acontece? She pode ser no texto da tua prova um animal, mas vai mais do que isso. She também pode ser usado para país no singular. País. Você vai para um lugar, você fala, nossa, é um lugar grande. Você vai dizer, she is a big place. Pode ser que no texto da tua prova, o she seja um país. Quantas pessoas sabiam disso? E o she também pode ser, olha que interessante, usado para alguma embarcação, tá? Embarcação. A gente vai falar no inglês de sailing vessel. Vessel significa recipiente, então, recipiente de navegação. Qualquer tipo de embarcação é tratado como she. Então, se você perceber, filmes americanos que tem navios e tudo mais, sempre o nome do navio é um nome de mulher. Sempre é um nome de mulher. Por quê? Porque navio para eles é feminino. Isso é muito importante, tá? Isso é muito importante. Então não é porque para nós eu digo o navio, que uma palavra é masculina, que ela tem que ser masculina no mundo inteiro. Para eles é feminino. E é she. Cuidado com isso. Assiste o Titanic de novo para você ver como eles se referem ao navio várias vezes no filme falando como she. Tá? E já fica essa lição. Não é porque uma palavra ela é masculina para nós que ela é masculina no mundo inteiro. Por exemplo, carro. Para nós, carro é masculino. O carro. Tudo bem. Como é que é carro em inglês? Car. Pois é, feminino. Como é que é carro em italiano? Carro em italiano é máquina. É feminino. La macchina più bella del mondo è la Ferrari. Cara, máquina é carro em italiano e é la máquina, é feminino. Então não é porque uma palavra é masculina para nós que ela é em todos os idiomas, tudo bem? E por fim, mas não menos importante, vamos para o meu amiguinho aqui, o it. Ora, deixa eu pegar uma outra cor aqui, ó. A gente decora desde sempre que o it é usado para coisas ou animais, certo?
Então tá bom. Eu já vou apagar já vou apagar. Veja, esses três caras são pronomes que estão no singular, gente. Então o it é usado para coisa ou animal no singular. Ou pessoa. Isso mesmo. Ou pessoa. Como assim? Se você diz assim, ó. Ah, é um curso bom. It is a good course. It is. É um curso bom. Tudo bem. Mas veja, existem palavras no inglês que indicam pessoas e, apesar de indicar pessoas, não definem o sexo. São palavras sem gênero. Por exemplo, a palavra baby. Só um exemplo que eu vou dar aqui, ó. A palavra baby é uma palavra que ela não define gênero. Portanto, quando eu quero dizer, é um bebê bonito, e eu não sei se é menino ou menina, eu vou dizer, it is a cute baby. Tá vendo aqui, ó? Eu digo it is. Portanto, a palavra baby, que indica uma pessoa, mas é uma palavra que não define sexo, certo? No português também não. Se eu disser, puxa, eu estou ouvindo um bebê chorando, você não sabe se eu estou ouvindo um menino ou uma menina. Então, algumas palavras no inglês, e são várias. Profissões, por exemplo, teacher, que é professor ou professora. Doctor, que é médico ou médica. Engineer, que é engenheiro ou engenheira. São palavras que não definem sexo. E algumas palavras, então, não definem sexo, mas como ela não define se é ele ou ela, o pronome que eu uso para me referir a ela é it. Então, it pode ser usado, sim, para pessoas, ao contrário do que nos ensinam. E o restante é de acordo com o que está aqui mesmo. Lembrando que o they é plural desses três, tá? O they significa eles ou elas, podendo ser usado para pessoas, animais, coisas, qualquer uma, tá certo? E como é que funciona esses caras? Bom, eles vêm antes do verbo. Então se eu tenho a frase aqui, ó, Michael and Tom are brothers. Michael and Tom are brothers, eu posso, em vez de falar que o Mike e o Tom são irmãos, eu colocar um pronome no lugar deles, que seria o pronome o quê? Eles são irmãos. Tina studies with Jane and Lisa. A Tina estuda com a Jane e com a Lisa. Ó, tá aqui meu verbo, estuda, né? Então o que eu quero? Eu quero falar que em vez de Tina, falar ela estuda. Olha aqui, ó. Steve lives with Lisa and I. O Steve mora com a Lisa e eu. Tá aqui meu verbo, mora, né? Ó, estuda, são. Então, aqui, eu tenho uma palavra na frente, mas eu quero colocar um pronome na frente desse verbo, porque tem função de sujeito, lembra? Se tem função de sujeito, vem na frente do verbo, que indique ele mora. E aqui, ó, John and I, o John e eu usamos o computador para estudar. Como é que eu vou falar, então, em vez de ter que dizer o John e eu posso falar o quê? Eu posso falar nós. E como é que fica esse eles, ela, ele, nós, antes do verbo? É isso que a gente está falando, estudando o tempo todo. São os pronomes sujeitos, que mostram quem faz a ação do verbo. Então, em vez de dizer Michael and Tom are brothers, eu posso dizer they are brothers. Em vez de dizer Tina studies with Jane and Lisa, eu posso dizer ela estuda, she studies. Steve lives with Lisa and I. O Steve mora com a Lisa e eu. Eu posso dizer ele mora, he lives. Ou John and I. O John e eu. John and I use the computer to study. O John e eu somos nós, we. Essa é a função dos pronomes que estão vindo na frente de cada verbo, porque eles estão justamente mostrando quem faz a ação de cada verbo, portanto tem sintonia com essa lista aqui, ó, que é a nossa lista de pronomes sujeitos, que são usados, agora eu posso limpar o slide aqui, ó, antes do verbo ao qual se referem. É sempre antes. Tá legal? Então é isso, e aí a gente já pode voltar para a nossa questãozinha. Vamos agora ver o que esse texto diz? Diz assim, ó. When I was 5, everyone told me to be a big boy. When I was 10, they told me I should be more mature. Now they say it's time to start acting like an adult. At this rate, I'll be eligible for Social Security before I graduate from high school. Então ele está dizendo assim, quando eu tinha 5 anos de idade, todo mundo me dizia para ser um garoto grande. Seja um garoto grande, tá? Quando eu tinha 10 anos, eles me disseram que eu deveria ser mais maduro. Agora, eles dizem que é hora de começar a agir como um adulto. Neste ritmo, eu serei elegível para Seguridade Social antes de eu me formar no ensino médio.
Ou seja, né, ele vai ser elegível, ele vai estar apto a ter seguridade social. E aí vem a questãozinha com base nisso. No cartoon, a crítica está no fato de a sociedade exigir do adolescente que ele o quê? Esse aqui, no caso, é um pré-adolescente, né? Ele está lá no ensino médio, certo? Então o que acontece aqui, ó, tá? Aí eu não sei muito bem qual é a linha entre ser adolescente e ser pré-adolescente, é uma coisa meio, para mim, meio blurred, meio borrada, eu não sei ainda. Né? Eu sei que adolescente odeia ser chamado de adolescente, você quer ser tratado como adulto, certo? Porque eu também sempre quis isso. Olha lá, nesse cartoon, a sociedade, a crítica está no fato da sociedade exigir do adolescente que ele se aposente prematuramente. Gente, ele não falou em aposentadoria em nenhum momento, não. Que ele amadureça precocemente. Olha, tá falando pro cara ser um garoto grande, depois para ele ser mais maduro, depois para ele agir como um adulto. Me parece um bom item, hein? Tá, que ele estude aplicadamente? Não, não mandou ninguém estudar. Que ele se forme rapidamente? Ele não fala do cara se formar rapidamente. Ou que ele ouça alguma coisa atentamente? Bom, me parece que ele está ouvindo, porque já estão falando as coisas para ele. A sociedade não está exigindo dele isso. Melhor resposta, de fato, é, e ficou muito claro isso nesse cartoon, é que a sociedade exige que ele amadureça precocemente. Bom, nossa primeira aula, falei demais, já estou até com a garganta seca, vou trazer uma aguinha para as próximas aulas para mim. Espero que você tenha gostado da abordagem, das coisas novas. Pronome é uma coisa que cai muito, 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 muito. Eles adoram fazer questão de pronome. Você tem que estar com eles bem afiados na ponta da língua, tá certo? Precisou de mim? Sabe onde me encontrar? Estou lá nas redes sociais. Vejo você, I see you, na nossa próxima aula. Bye!